Bom, pessoal, esse vídeo aqui também é pro Érico, tá? Que a gente está debatendo o assunto de homossexualidade no grupo, tá bom? E agora a gente vai analisar um pouco sobre Romanos, tá? Eu sei que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, né? Se Romanos proíbe ou não a homossexualidade, mas é que às vezes fazendo assim com a luzinha é melhor para as pessoas entenderem. A gente pode falar um pouco mais, desenhar, argumentar, aí as pessoas entendem de uma forma diferente, tá bom? Mas quem quiser o outro vídeo tá aí. Se eu lembrar, eu coloco na tela final desse, tá bom? Então vamos lá. Para falar de Romanos, eu queria falar um pouco com vocês sobre contexto. Inclusive os evangélicos que falam muito aquela frase, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então vamos analisar um pouco um contexto. Existe, pessoal, quando você quer transmitir uma informação, existe uma diferença entre você se referir a um grupo específico ou a um grupo universal. Grupo específico, grupo universal. Eu vou explicar para vocês dando um exemplo hipotético, como eu faço. Vamos supor, por exemplo, que eu sou gerente de uma empresa muito grande. Essa empresa precisa de mão de obras e não tem aqui na cidade em que a empresa se instalou. Aí o dono da empresa, ele vai buscar pessoas em outros estados do Brasil que estão desempregadas para vir para essa empresa trabalhar. Mineiros, cearenses, baianos, cariocas, matogrossenses, enfim. Ele pega em outros estados pessoas que queiram trabalhar, traz para cá, coloca no ônibus para elas poderem ter emprego, porque ele precisa de mão de obra. É um exemplo hipotético. Aí o dono da empresa chega para mim e pergunta: e aí, Ronaldo, como é que está o pessoal que veio de fora aí? Eles estão indo bem? Estão trabalhando legal? Aí nesse exemplo hipotético eu digo assim para o meu patrão: olha, patrão, todo mundo está trabalhando bem, menos aquele pessoal que veio do Rio de Janeiro, os carioca. Eles estão fazendo corpo mole, estão conversando muito, saem toda hora para ir no banheiro, entendeu? Tem até um ali que fica oferecendo paçoca para todo mundo. Vou chegar de pecheca, garetinha. Enfim, não estão indo muito legal os cariocas não, patrão. Tá, beleza, é uma pena, né? Talvez escolher umas pessoas. Aí eu pergunto, nesse exemplo hipotético, eu estou me referindo a todo o Rio de Janeiro e a todo carioca? Não. Então alguém pode, por exemplo, me acusar de xenofobia, porque nesse exemplo hipotético, o grupo de cariocas é o que está trabalhando menos? Não, pessoal, porque ali é um grupo específico. Eu estou falando de um local específico e de um grupo específico. É uma fábrica, nesse exemplo hipotético, e esse grupo do Rio de Janeiro, nesse exemplo hipotético, coincidiu de ser um grupo que não está indo tão bem. Poderia ser de qualquer outro lugar do Brasil. Ou, enfim, é um grupo específico. Eu não estou dizendo que todo mundo do Rio de Janeiro faz corpo mole. Aí sim seria universal. Se eu falasse assim, não, todo carioca faz corpo mole. Aí seria algo universal. Mas eu estou me referindo a um grupo específico. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui. Agora vamos entender Romanos. Deixa eu pegar de Jerusalém que é melhor, né? Eu gosto da tradução dela. Deixa eu abrir aqui em Romanos. Romanos. Primeiro vamos entender, pessoal, para quem que o autor está dirigindo a carta aos Romanos. Vamos ler aqui a introdução de Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras e que diz respeito a seu filho, da estirpe de Davi, segundo a carne, estabelecido, filho de Deus com poder e ressurreição dos mortos. Não, essa introdução aqui ele não fala. Não, aqui, versículo 6. Eu vou pular um pouquinho, porque ela é um pouco longa essa introdução. Das quais fizeste parte também vós. Vós quem? Chamados de Jesus Cristo, a todos que estáis em Roma, amados de Deus e chamados à santidade, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está falando a vós quem? Que estava em Roma. Roma. Paulo está falando do planeta inteiro, pessoal? Dos cristãos que estavam em Coríntios, na Galácia, na Judéia? Não. Então ele está se dirigindo a um grupo específico. Aos judeus ou aos cristãos novos convertidos que estavam onde? Em Roma. Tá? Primeiro ponto. Que nem nesse exemplo da fábrica que eu dei para vocês. Agora vamos ver qual é o contexto. O que Paulo está se direcionando ali para os romanos? Eu vou ler aqui a partir do versículo 22. Não, eu vou ler a partir do versículo 21, acho que é melhor. Pois tendo conhecido a Deus, de quem que Paulo está falando? Os romanos. Não o honraram como Deus e nem lhe renderam graças. Então esse público que ele está escrevendo dos romanos, ele fala que eles conheciam a Deus,
mas não honraram a Deus, não deram graças a Deus, não prestaram culto. Pelo contrário, eles se perderam em vão, arrazoados, e o seu coração insensato ficou nas trevas. Já que, tendo-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e répteis. Então, o que Paulo está combatendo aqui, pessoal? É a homossexualidade que Paulo está combatendo em Romanos? Paulo está combatendo isso aqui, ó. Culto. O que Paulo está dizendo em Romanos? Eles conheciam o verdadeiro Deus, mas eles trocaram a glória desse Deus incorruptível, que não tem imagem nem forma física, por imagem de homens, répteis, animais, etc. Então Paulo está combatendo o quê? Um culto. Esse é o contexto de Romanos. Ele está combatendo um culto. Vamos ler agora os outros versículos. Ó. Por isso o quê? Por causa desse culto. Por isso, desse culto que envolve aves, répteis, etc. Deus os entregou segundo o desejo dos seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram os seus corpos. Então Deus que entregou, ou seja, Deus deixou para lá. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Então o que Paulo está dizendo? Que eles estavam fazendo um culto e que eles estavam venerando a criatura ao invés do Criador. É isso que Paulo está combatendo aqui em Romanos. Por isso Deus os entregou a paixões avilantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, andaram em desejo, uns para com os outros, praticando torpezas, homens com os homens, e recebendo em si mesmo a paga da sua aberração. O que Paulo está dizendo aqui? Que eles estavam se envolvendo sexualmente, homens com homens e mulheres com mulheres. E o que é isso aqui que Paulo está falando, pessoal? Isso aqui é exatamente isso daqui, ó. Vou até apagar aqui, fica mais fácil. Esse era o culto romano. É disso que Paulo está falando. Em Roma, era muito comum eles cultuarem suas divindades através de orgias sexuais. Eu já mostrei isso aqui em vídeo. Essas orgias envolviam sexo entre homens, mulheres, pessoas do mesmo sexo, às vezes crianças e até animais. Eram verdadeiras bestialidades. O principal sexo que envolvia o culto romano era o culto ao deus Baco, ou Dionísio, né, que é o mesmo deus, é o deus do vinho. Então, como o deus Baco era o deus do vinho e da perversão, então, para obter o favor da divindade, os romanos bebiam e faziam sexo uns com os outros. Homens com os homens, mulheres com mulheres. Isso variava da opção sexual do cidadão romano. Se ele fosse gay, ele ia fazer sexo com homem. Se ele fosse mulher, ele ia fazer sexo com mulher. Se fosse hétero, ele ia fazer o sexo oposto. Mas era uma forma deles tentar obter um favor da divindade. Nesse caso aqui, desse exemplo, o deus Baco. Inclusive é do deus Baco que vem a palavra que nós temos em português, bacanal, que é uma festa de putaria, orgia, por causa disso. Então eu pergunto para vocês, dentro desse contexto em que Paulo começa combatendo o culto romano, Paulo está falando de um grupo específico que estava fazendo uma prática para tentar barganhar com uma divindade, ou Paulo está falando de todo homossexual? O que vocês acham? Paulo está falando assim, ó. Por isso Deus entregou todo homossexual aos desejos carnais, os da Judéia, os judeus, os dos gregos, os romanos. Não, pessoal, ele está falando de um grupo específico. E no contexto, ele está combatendo um culto romano. Então esse sexo homossexual que Paulo está mencionando ali, homens com homens e mulheres com mulheres, peraí, eu esqueci uma letra. Esse sexo homossexual que Paulo está mencionando ali, não era um sexo universal, como por exemplo um simples casal que tivesse uma relação. Era um sexo homossexual dedicado a uma divindade. Essas mesmas divindades que Paulo fala que trocaram a glória incorruptível de Deus pela imagem corruptível, imagem de homem. Por exemplo, o deus Baco, ele era representado por um homem com uma taça de vinho. Então era uma imagem de homem. Aí tinham aves, répteis, etc., que faziam parte do bacanal. Então, no contexto, Paulo está condenando a homossexualidade, ou ele está combatendo um culto homossexual, que era referência à veneração de uma divindade. Vocês estão entendendo? Eu não posso pegar isso daqui que tem um grupo específico, que tem um contexto, e dizer que isso aqui é universal. Até porque se eu fosse dizer que isso aqui é universal, então eu poderia dizer que o próprio Deus é que cria os homossexuais.
Porque aqui Paulo diz claramente, Deus os entregou a paixões infames. Deus. E aí, então é Deus que faz os homossexuais? Vocês estão entendendo, pessoal? Então aqui tem um contexto específico. Paulo está combatendo um falso culto, um culto romano, onde eles cultuavam através de orgia, sexo, bacanal. E Paulo não está se referindo aos homossexuais do planeta inteiro. Isso aí não existe. A carta é dedicada aos romanos e ele menciona claramente, ó, conhecendo a Deus, não lhe prestaram honra, mas trocaram a imagem do Deus incorruptível pela imagem do homem, Baco, do homem corruptível, e répteis e animais, e de semelhante modo Deus os entregou a paixões infames. Ou seja, as mulheres deixaram o uso natural e os homens ardendo em desejo uns para os outros. Por quê? Porque era parte do culto romano. Estão vendo? Então não tem nada a ver eu pegar uma coisa que é específica, que envolve um culto dentro do contexto, e querer universalizar isso. Aí realmente é demais, porque se fosse uma prática universal que Paulo estivesse falando, ele não escreveria só aos romanos, ele escreveria de um modo geral. Mas pelo contexto a gente vê todo um culto e Paulo combatendo um culto. Tá bom, pessoal? Então espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido, porque às vezes eu não sei se a minha retórica está muito boa, tá? Aí vocês comentem aí se entenderam ou não. Quem puder dar um like no vídeo, obrigado por ter assistido. Paz a todos.